Olá! Nós estamos tão acostumados a conviver com o som diariamente que nem paramos para pensar em como ele é criado. Você sabe como é que o nosso cérebro processa todas as informações que o nosso ouvido escuta? E mais, você sabia que as ondas sonoras têm o poder de destruir as coisas? É o que nós vamos mostrar agora na nossa reportagem especial aqui no Mackenzie em Movimento. Fique ligado! Preste atenção nesses sons. Aposto que mesmo sem imagens, você conseguiu identificar qual deles apresentava uma ameaça. É assim mesmo. Seu organismo está preparado para captar e interpretar uma imensa variedade de sons. Mas afinal, o que são os sons? E como seu ouvido consegue identificá-los? Buscamos o professor Fábio Raia, da Escola de Engenharia da Mackenzie, para explicar para você. Ondas de pressão é a variação de ondas que se comprime uma a outra até chegar ao nosso órgão sensível, que são os ouvidos. Todo som é gerado por uma vibração. Você pode não ver, mas quando liga um rádio, por exemplo, acaba provocando várias vibrações no ar. Dentro do seu ouvido, essas variações de pressão fazem o tímpano vibrar. E essas vibrações se transformam em impulsos elétricos, transmitidos ao cérebro. Variações de pressão lentas criam sons graves. Variações mais rápidas geram sons mais agudos. Quanto mais rápidas as vibrações, mais alta é a frequência da onda sonora, que é medida pela escala Hertz. O ouvido humano é capaz de detectar uma grande variedade de frequências, de aproximadamente 20 a 20 mil Hz. Fora dessa faixa de 20 a 20 mil é caracterizado. Antes dos 20 é o infrassom, né? E acima dos 20 é o ultrassom. Apitos para treinar cachorros de caça emitem ruídos ultrassom, de alta frequência. Só os cães escutam. Já os elefantes são capazes de detectar ondas de infrassom, como sons graves que antecedem um terremoto. Já tem até gente utilizando ondas infrassom para as forças policiais e militares. Porque mesmo que você não ouça, sons assim podem provocar enjoo e tontura. Depende de pessoa para pessoa, os organismos são diferentes, os órgãos são diferentes, enfim. Mas tem uma faixa de frequência na qual o infrassom causa, digamos assim, um distúrbio comportamental nas pessoas. E isso, inclusive, já foi motivo de estudos para usar como arma, né?
para dispersar multidões ou coisa parecida, né? Pois é, o ouvido pode ser o principal órgão relacionado à audição. Mas sem o trabalho do seu cérebro, você não saberia interpretar a variedade de ondas sonoras que o seu ouvido capta. Mas esse trabalho conjunto nem sempre funciona com perfeição. Quando a gente grava a nossa voz, ela tem um timbre muito diferente daquele que estamos acostumados a ouvir em nossa cabeça, quando estamos falando, por exemplo. Você já experimentou comparar? Basta fazer o teste. Grave sua voz e depois ouça o resultado. A sua voz vai parecer bem diferente. Isso, diferente. Acho que fica mais aguda. Achei que ficou diferente minha voz, sempre um pouco mais fina, mais agudinha assim, né? Não gosto muito não. Por que isso acontece? Eu estou falando, o som está saindo e está retornando nos meus ouvidos, pelo ar. Mas ao mesmo tempo ele está indo pelos ossos, pelos músculos. E essas velocidades são diferentes. E o cérebro tem que processar tudo isso. Então, nesse processamento, acontece um timbre diferente. O timbre, então, é essa riqueza da voz de uma pessoa. É isso mesmo. O som é transmitido pelos ossos, pelo ar, por qualquer material, até barbante. Esse é o segredo de um brinquedo muito antigo, o telefone de copos. Nele, a voz é transmitida por um barbante. Ele vibra, levando o som para os copos, onde ele é amplificado. O som só não é transmitido no espaço, porque no vácuo não há matéria, e sem matéria não há como o som se propagar. Por isso, cenas como essa, cheia de ruídos, na vida real seriam assim. Bom, já vimos que a vibração da matéria é essencial para que o som exista. O que talvez você não saiba é que por fazer as coisas vibrarem, o som pode ter um efeito destrutivo. É o efeito da ressonância. A gente explica para você. Por conta do movimento das moléculas, todos os objetos vibram com uma certa intensidade. Pode até parecer estranho, mas você, uma bola e até um tijolo estão sempre vibrando. Todo o corpo tem uma frequência natural. Então, se nós fizermos uma percussão na madeira, não importa a intensidade que nós batermos aqui, este vai ser sempre o modo que ela vibra, sempre vai ser assim. Se você cantar com a frequência natural de uma taça, dá até para fazer o vidro vibrar até quebrar. Em determinadas situações, o modo de vibrar vai ser tão alto que o material não vai resistir, né? Então vai acontecer a falha do material, ele vai quebrar. A ressonância já é usada na medicina. É o caso da litotripsia, técnica usada para quebrar cálculos renais. O som também é muito útil para a sobrevivência dos animais. Os morcegos, por exemplo, emitem ondas ultrassom e analisam o eco gerado quando as ondas refletem em um objeto. É assim que eles localizam suas presas. O ser humano aprendeu com os animais e também passou a usar o som para se localizar. O sonar, por exemplo, é um equipamento usado em embarcações para detectar obstáculos. Entre outras coisas, ele calcula o espaço percorrido pelo eco quando um som é refletido por um objeto. Na água, o som viaja a uma velocidade de 1.450 metros por segundo. Já no ar, o som tem uma velocidade menor, de 343 metros por segundo. Até parece rápido, mas nem tanto. Aviões supersônicos superam facilmente essa velocidade, quebrando a chamada barreira do som. Ocorre uma variação de pressão muito alta. Essa variação de pressão, então, causa a rarefação e a expansão do ar, né, muito rapidamente e causa um estrondo,
que eles chamam então estrondo ou rompeu a barreira do som. Mas isso não ocorre sempre. Isso ocorre em determinadas situações, depende de temperaturas, etc. E não precisa ter um avião, não. Com um chicote longo, você também quebra a barreira do som. É por isso que ouvimos aquele estalo característico, que gera medo em qualquer um. Aliás, pesquisadores descobriram que a parte do cérebro responsável por nossos sentidos também é usada para guardar memórias emocionais. É por isso que muitos sons trazem lembranças. A voz de nossas mães, por exemplo, nos faz sentir bem. Já uma música pode nos lembrar uma viagem. A capacidade de reconhecer sons é fundamental para a vida. Seja para um animal selvagem ou para você, um habitante de uma cidade. É isso aí, agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Fique ligado. Presbiteriano Mackenzie, mostrando caminhos. Você pode até não perceber, mas muitos dos avanços científicos da humanidade nasceram em universidades. Descobertas e invenções, novas técnicas, novos processos, são inovações que surgem em laboratórios, oficinas e salas de aula e que transformam o mundo. Aqui na Mackenzie, alunos e professores são constantemente estimulados a produzir novas pesquisas acadêmicas. É assim que ampliamos as fronteiras do conhecimento e é assim que muitos alunos desenvolvem seus talentos. Grandes projetos que colocam a Mackenzie em uma posição de pioneirismo científico têm surgido e se desenvolvido aqui. Um bom exemplo é a pesquisa envolvendo o grafeno, um novo material que promete revolucionar o mundo. Essa pesquisa é muito importante para nós, ao ponto de estarmos concluindo a construção de um prédio que vai abrigar laboratórios especialmente criados para as pesquisas de grafeno. Também estamos envolvidos em projetos de neuromodulação, uma área da neurociência que está ampliando drasticamente o conhecimento que a ciência tem sobre o funcionamento do cérebro. E também está apontando novos caminhos em tratamento de patologias que afetam o ser humano. Esses são apenas alguns dos exemplos dentre dezenas de pesquisas importantes em andamento. É nisso que acreditamos, em ser protagonistas no mundo do conhecimento, formando profissionais com senso crítico e espírito desbravador. Faça parte deste mundo de inovações. Acesse o nosso site e saiba mais sobre nós. Venha para o mundo Mackenzie. É isso aí, o Mackenzie Movimentos chegou ao fim, mas semana que vem tem mais. Enquanto isso, você pode ficar ligado em todos os programas feitos por nós através desse endereço que aparece aí na sua tela. Mas se você é da turma dos conectados, pode também baixar o aplicativo da TV Mackenzie. É leve e gratuito. Lá são 24 horas de programação com documentários, programas de ciências, carreiras, curiosidades. Ele está disponível tanto para o Android quanto para o iOS. Eu vejo vocês lá. Até mais!